Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do podcast. Com muita alegria que eu tô aqui de novo. E hoje eu vou trazer para vocês a maravilhosa atriz competente, minha amiga Lavínia Vaslak, que fala, não sei se vocês já viram no Instagram dela, ela conta fábulas incríveis. Toda semana ela conta pelo menos uma ou duas e são fábulas bem bacanas e bem profundas. E a gente vai falar com ela sobre isso, ela vai contar por que ela faz isso, como é que começou. A gente não escolhe quem vai nos magoar, mas a gente pode escolher até quando. Esteja tão comprometido com seu próprio crescimento que você dirá sem culpa, não, e sem medo, sim. Tá tudo certo se não tá tudo bem. Só não desista. Vamos então ao bate-papo com a nossa entrevistada de hoje, a querida Lavínia Vaslak, que conta fábulas, que nos mostra tanta coisa bacana. E eu queria perguntar para ela também, ela vai contar as fábulas preferidas, mas eu queria perguntar se ela gosta de sonho, se ela sempre sonha, se ela anota os sonhos e se ela fala também com os filhos dela sobre isso. Seja muito bem-vinda! Ê, Adriana, queridona, que delícia estar aqui com você. Gente, amo os nossos bate-papos. Agora num podcast super maravilhoso seu. Muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente dessas fábulas que você começou a contar e que encantam a gente. Toda hora eu tô te repostando e o povo ama. Ai, que legal! Gente, eu adoro fábulas. Eu acho que fábula é uma forma, sabe, gostosa e sem ser pretensiosa de você jogar luz sobre uma determinada situação, sabe? Você simplesmente joga aquela carapuça no ar e veste quem quer. Ou escolhe nunca mais vestir a tal da carapuça. E normalmente acho que a gente escolhe tem a ver com a gente também um pouquinho, né? Com certeza, com certeza. A identificação é imediata. Ou a gente passou por isso, ou a gente já fez isso, ou a gente morre de medo de passar por isso. Qual é a sua predileta? O menino, o velho e o burro. Conta ela pra gente. Era uma vez um velho e o seu neto. E eles tinham um burro. E eles precisavam vender esse burro. E eles tinham que ir para a cidade maior, mais próxima, para poder vender na feira. E aí eles saem com esse burro, ele coloca o neto em cima do burro e ele vai puxando o burro, o velho. Quando ele está saindo, ele ouve a vizinha falar assim: ah, gente, que velho é esse? Esse velho é muito idiota, não acredito, irresponsável. Como é que ele coloca esse menino em cima desse burro sozinho, gente? Se acontece alguma coisa, o menino não é velho o suficiente, maduro o suficiente para segurar esse burro se ele coicear. Olha que coisa! O velho ouvindo aquilo, imediatamente tira o neto de cima do lombo dele, bota o neto empurrando, puxando o burro e o velho sobe em cima do burro. Quando ele está quase saindo da cidade, ele ouve umas lavadeiras que estavam na beira do rio e elas falam: ah, não acredito, gente, que velho folgado! Que velho folgado! Ele está em cima do burro, todo refestelado, tranquilão, e o menino está puxando esse burro debaixo desse sol, gente. Você parece uma cobra, o menino não vê, porque meninos são distraídos. E imagina, e esse burro começa a cocear, começa a ficar preocupado com a cobra e derruba o velho cai, quebra uma bacia. Quem é que vai acudir esse velho? Quem é que vai acudir o menino que vai ficar desesperado com essa situação? Aí o velho ouve isso, desce o burro, pega o menino e sobem os dois no burro. Aí eles continuam andando. Quando eles estão chegando já na cidade,
eles ouvem as pessoas falando, gente, que maldade, as pessoas não têm realmente a menor bondade com os animais, né? Olha o peso, gente, que esse burro está carregando, está um calor, esse burro, obviamente, não tem capacidade, ele é mais velho, está até montando, coitado, ele tem capacidade de segurar 2 pessoas no lombo, que maldade. O velho ouve aquilo, o que ele faz? Ele desce do burro com o neto, ninguém mais está no burro e eles vão chegando finalmente à feira da cidade, os 2 lado a lado, o burro velho puxando, né? Aí quando eles chegam lá, o feirante fala, gente, começa a rir e começa a implicar com os 2, falando, quem é burro aqui? Esse burro ou esses 2 aí que escolheram puxar esse animal em vez de montá-lo? Ou seja, moral da história, no final das contas, vão todos falar mal de você, de qualquer que você venha tomar. Então, com todo amor e carinho, você, por favor, faça o que é bom para você. Se não for magoar ou prejudicar ninguém, faça isso e para de ouvir a opinião dos outros. É isso mesmo, né? As pessoas são muito condicionadas à aceitação ou à permissão alheia. E nessa você não vive, né? Exato, ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente deu permissão para as pessoas que a gente não conhece falarem o que quiser da gente, o que quiser da nossa vida. Com essa história das redes sociais, se você tem uma rede aberta, né? Qualquer um pode vir dar opinião da sua vida que você nem conheça e que você não conhece o sapato que você está calçando, aonde que está apertando o seu calo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós que somos figuras públicas e que a gente usa as nossas mídias sociais para poder propagar o nosso trabalho, as nossas mensagens, a gente encontrar a nossa tribo, né? A gente tem que estar preparado para poder entender que a opinião é que nem celulite, qualquer bundão tem. E me fala uma coisa sobre sonhos. Eu me lembro que a gente uma vez conversou sobre sonhos. Você gosta desse assunto, né? Adoro, gosto muito. Eu acho interessante como a gente tem 2 caminhos para o sonho, né? O primeiro é que ele pode ser realmente um contato com o astral, com o seu eu superior, com seus anjos da guarda, ou sei lá, o que está por aí, né? E também pode ser puramente uma liberação do seu subconsciente, você limpando o seu HD, as coisas, as memórias. Eu acho também que tem o outro lado, que é quando a gente tem que limpar o nosso HD, sabe? A gente tem muitas informações ao longo do dia, a gente tem conversas inúmeras que são importantes, que não são. Às vezes a gente está num restaurante conversando e sem querer o seu subconsciente está ouvindo a conversa de trás. E aí a gente fica com todas essas informações e eu acho que é importante a gente limpar. E eu acho que o sonho é uma possibilidade. Agora, dito essas 2, né, coisas que podem acontecer, o que é o quê? Isso é que me interessa. Eu sonho muito. Os meus sonhos têm começo, meio e fim. Alguns solocérrimos, mas ultimamente eu tenho sonhado coisas muito coerentes. E aí eu fico nessa dúvida. O que você acha? Sabe que outro dia eu estava lendo sobre isso? Eu, às vezes, tenho um sonho, assim, premonitório. Eu já sonhei com muita coisa antes que aconteceu. Isso desde sempre. Mas outro dia eu estava lendo um negócio e uma pesquisa que saiu em alguma universidade dessas críveis, né? Que você, quando sonha com rostos, você sonha com rostos que você em algum momento já viu.
Você não sonha com rostos que não existem, mesmo que tenham sido pessoas que passaram por você na rua e que você captou aquela imagem. Eu fiquei tão impressionada com isso, né? Porque assim, às vezes você repara numa pessoa, num semblante, e você nem se dá conta que reparou. Eu achei isso muito engraçado, porque assim, imagina se você tivesse total noção da sua mente, o que você não seria capaz de fazer? Porque se você consegue ter um sonho premonitório e aquilo acontece, né? Às vezes não acontece do jeito que o sonho veio, mas acontece o fato, né? Se você sonha com feições que já cruzaram com você no aeroporto, no meio da rua, no supermercado, em qualquer lugar, no trânsito. Então, você sabe que eu vi, Adriana, essa mesma reportagem, deles, né? Essa mesma reportagem, e parece que o cérebro humano realmente é incapaz de criar um rosto novo, sabe? E é muito louco isso, exatamente o que você falou. Se a gente consegue guardar um rosto que a gente viu na rua e replicar ele num personagem importante do nosso sonho, mas que na vida real a gente passou por aquela pessoa e a gente nem lembra daquela pessoa, mas o suficiente para guardar e replicar no sonho, num personagem de relevância na história do seu sonho, o que a gente não seria capaz de fazer, né? Foi isso que eu fiquei pensando. E isso veio para mim na mesma época que agora, recentemente, eu estive em Buenos Aires. Eu entrei numa casa lotérica, que lá é um pouco diferente as casas lotéricas daqui. E tinha um quadro gigantesco com um monte de número, dizendo bem grande assim, descubra aqui o que você sonhar, qual é o número referente ao seu sonho. Tem um monte de número, um monte. E assim, se você sonha, por exemplo, sei lá, com barco à vela, tem um número. Você sonha com raposa, tem um número. Sabe? Então, milhões de situações que eles associam aos números. E eu estava conversando com um senhor já, bem senhor, dono da casa lotérica, enfim, imaginei que ele fosse. E ele estava dizendo que naquela lotérica, muitas pessoas voltavam porque sonhavam com aqueles assuntos, iam lá apostar e ganhavam. Então, assim, em nome desses depoimentos, ele botou um quadro gigantesco. E a gente entrou por acaso ali, porque a gente estava tomando café e na hora que a gente saiu da cafeteria, tinha uma casa lotérica. Falei, oba, vamos jogar na loto aqui. E aí a gente jogou, e assim, eram 6 números e curiosamente, as minhas amigas e eu, a gente jogou os números que eram os números de sorte daquele mês para o signo da gente. Esses 3 a gente acerta e os outros 3 aleatórios não acertamos. Resumo da ópera, não ganhamos nenhum tostão. Mas acertaram pelo menos os números da sorte. Os números do signo a gente acertou e a gente ganhou de presente aquele. Pedi para ele para fotografar, ele deixou. E aí foi isso que eu fiquei pensando. Falei, gente, você escuta uma fábula, você tem um sinal qualquer, que é um sonho, é uma história que você escuta, é alguém que te chama a atenção, até uma pessoa da sua família que já faleceu, que você sonha. É tão comum depois disso, né, você ganhar alguma coisa, ter uma surpresa. Pode ser um dinheiro, pode ser uma graça, pode ser alguém que você faz tempo que não fala, que está voltando. Eu fiquei muito curiosa com isso. E aí, assim, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi em você. Eu falei, gente, a Lavínia conta tanto esses casos. E eu fiquei curiosa de te perguntar se você não fica sonhando com isso, se isso não vai trazendo para você ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo até dos meses, porque às vezes você fica com aquilo na cabeça e fica fritando um pouco aquilo, fica chocando, demora um pouco para o negócio voltar, né? Se você não fica recebendo, assim, às vezes, umas sacadas, uns insights, uns sinais. Olha, eu fico muito atenta a esses sinais, sabe, Adriana? Fico mesmo. Em sonho, eu nunca tive, não. Vou te ser bem franca. Eu acho que, às vezes, são meus anjos
me mandando mensagem do que está dentro da minha cabeça e do que eu tenho que resolver naquele momento. E aí eu fico atenta aos sinais que acontecem quando eu estou acordada. Você sabe que tem uma outra história que eu adoro, não sei se vocês conhecem essa história do cara que estava na casa e uma grande enchente veio, uma chuva, com essa história, e aí ele fala: caramba, meu Deus, me ajuda, por favor. Aí aparece o vizinho falando: vem, fulano, entra no carro, vamos sair daqui porque o rio está subindo. Ele: não, Deus vai me ajudar. Já ouviu essa história? E aí ele continua rezando, e aí subiu a água, ele vai para o segundo andar da casa. Passa alguém de barco, um outro vizinho mais longínquo, e fala: fulano, sobe aqui na canoa, por favor, vem cá, vai subir muito, vai ficar perigoso para você. Ele: não, Deus vai me ajudar. E aí realmente a água sobe demais, ele vai pro telhado da casa, e aí vem um helicóptero dos bombeiros, né, do salva-vidas, sei lá, e fala: quem sobe aqui nessa cestinha, vou te salvar. Ele: não, Deus vai me salvar, moral da história. A água sobe, ele se afoga, ele morre, vai pro céu, chega lá, encontra Deus e fala: Senhor, mas eu pedi tanto para você me ajudar, você não me ajudou. Ele: que isso, gente? Mandei um carro, mandei um barco, até helicóptero mandei para você. Ou seja, são esses sinais, são essas coisas que acontecem. Às vezes, você está na fila do banco e ouve uma história que tem a ver com você, sabe? Se você tivesse 1 minuto na frente ou atrás para entrar nesse banco, nessa fila, você não ouviria essa história, sabe? Às vezes é alguma coisa que você lê, alguma coisa que aparece você numa série. Enfim, eu fico atenta a esses sinais enquanto eu estou acordada. Ainda não tive um sonho premonitório, dormindo, ainda não tive nada nesse sentido. O que acontece muito é que, por mais eu me vejo como uma pessoa muito tranquila, eu tento não me desesperar diante dos problemas, eu tento realmente não piorar uma situação que já está ruim, entende? E eu acho que esse comportamento, essa forma de viver, faz com que, é muito bom, claro, óbvio, mas tem um lado ruim, faz a gente sufocar o que está realmente nos atormentando, sabe? E deixa aquilo fermentar e ferver lá no fundo. Porque você diz: isso não é uma coisa séria, isso aqui é algo sério. E aí eu acho que os sonhos, eles me mostram que isso que eu não estou dando muita bola é algo que eu preciso genuinamente prestar atenção. O inconsciente, ele fala, né? E eu acho que o astral também, Paizinho do céu, me manda umas mensagens também, sabe? E assim, eu gosto bastante, né, dessas mensagens, dessas comparações, as fábulas e as morais, né, os morais das histórias, né? Eu acho que eles sempre têm alguma coisa para dizer pra gente, e todo mundo entende essa linguagem, né? Você não fala difícil, você não fala fácil, você fala de um jeito que todo mundo entende. Então, assim, essas mensagens, sejam elas conscientes ou inconscientes, venham elas dos sonhos ou dos céus, ou, enfim, até da sabedoria popular. Eu acho que isso é uma forma de ajuda ao próximo. As palavras, elas são muito curativas, né? E às vezes as pessoas, com uma besteira que escutam, elas falam, aquilo parece que resolve, né? Cura ou alivia, que menos, né, cure, mas alivia um pouco o pesar das pessoas. E foi um pouco esse sentimento que eu tive quando eu entrei naquela lotérica e vi um quadro gigantesco. Ele falou assim: eu resolvi dar uma mãozinha para os outros.
um senhorzinho, uma graça. Eu falei, tá aí, é isso mesmo. Porque assim, cada um expressa, tem uma linguagem até de fazer o bem ao próximo, às vezes com uma palavra, com um significado, com uma fábula, com uma comparação, com uma metáfora. Eu acho isso tão bacana. E assim, a maioria das pessoas gosta. A maioria gosta. As pessoas já não falam muito, mas elas gostam. Sim, você sabe, Adriana, que tem uma coisa que me chama muita atenção e é algo que eu fico pensando assim, quantas vezes mais eu vou fazer isso e quantas vezes mais vai acontecer comigo? Não sei se já aconteceu com você, e você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, você sabe que você me falou uma coisa que eu nunca mais esquecia? E você nem lembra que você falou isso. E aí você para refletir quantas vezes alguém também já te falou alguma coisa que você nunca mais esqueceu. E que, de uma certa forma, você acaba levando isso como um mantra para a sua vida e que você levanta essa lebre, né? Você puxa isso que foi dito para poder resolver situações lá na frente. Eu tenho muito isso. E eu adoro essa troca. Eu fico muito feliz quando alguém fala isso para mim e eu fico muito feliz quando eu ouço. Quando eu falo, caramba, gente, eu nunca mais vou encontrar essa pessoa, mas ela me falou um negócio que eu não vou esquecer. Deixou uma sementinha, uma florzinha, um galinho, uma fitinha, um lacinho ali na vida, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho também uma outra coisa que você deve ver isso também. Muitas vezes as pessoas gostam do que a gente fala ou do que a gente passa. Quando você publica vídeo, você sabe que a pessoa gostou pela quantidade de visualizações. Mas a maioria que visualiza não curte. Você já reparou isso? E às vezes não fazem isso por vergonha. Para não mostrar para os outros que gostaram. Tem pessoas que me chamam no direct e dizem assim, olha, você deve estar vendo que eu estou vendo as coisas, mas eu não quero curtir, porque se eu curtir, eu não sei o que os outros vão achar. A história do no seu caso, então, você tem uma questão ali, porque você trabalha com algo que não é tão visível, ele vai ser visível lá na frente. E quando você tem a coragem, inclusive é uma grande coragem, Adriana, eu bato palma para você, porque trabalhar com o invisível é algo que demanda muita coragem. Primeiro que você mexe em determinados assuntos que são muito sérios para as outras pessoas, e o segundo é que há milênios pessoas foram, de repente, menosprezadas e algumas vezes até ridicularizadas porque elas tinham esse dom e as outras pessoas que não o têm, não entendem, não acreditam e preferem rechaçar. Então, eu acho que também quando as pessoas não querem curtir, é tipo, ai meu Deus, imagina se alguém vir que eu estou curtindo essa astróloga, essa taróloga, o que meu chefe vai pensar de mim? Eles fazem, mas eu acho que com você também deve fazer, porque às vezes tem umas fábulas que as pessoas também não querem. Bom, essas histórias, fábulas e sonhos e tudo isso, vem diante do Mago Merlin, né? Então, é bastante antigo, né? Antes da gente ter televisão, antes da gente ter livros, antes da gente ter qualquer meio de entretenimento, onde o meio de entretenimento era privado, ele era um meio de entretenimento coletivo, você dependia do outro. Você sentava em volta de uma fogueira, você compartilhava as suas histórias, os anciãos, eles contavam histórias milenares, com o intuito de divertir, com o intuito de ensinar. Você sabe que tem uma figura nos povos originários norte-americanos que eu gosto muito, que são os contadores de histórias.
os contadores de histórias, eles eram nômades. E eles iam de tribos em tribos. E quando eles chegavam, era uma grande alegria. As crianças, os adultos, todos ficavam muito felizes. Porque esses contadores de história, eles iam durante alguns dias dentro daquela tribo, eles iam entreter, ou com notícias, porque eles eram jornais, contavam quem tinha morrido, quem tinha nascido, quem tinha guerreado, quem tinha vencido, quem tinha perdido, quem tinha casado, quem era o chefe atual, qual foi o chefe deposto das tribos. Então, ele era o jornal e ele era também a televisão, o livro, o teatro. Então, de dia ele compartilhava as notícias importantes e de noite o lazer. Então, eram muito bem recebidas e quando apareciam era sempre uma alegria na tribo. A própria história da Mil e Uma Noite, né? Não é? A Sherazade, que não foi morta, porque ficou 1001 noites contando história lá para o sultão, sei lá para quem, e não foi? Então, exatamente. As histórias, né? A história que tem fundamento, a história que tem mensagem, né? É uma história que fica. Eu ainda quero a história que tem mensagem, a história que tem alguma coisa para passar, é essa que fica. O bang bang sozinho não deixa nada, mas a história deixa, né? E Adriana, será que não é por isso que ele colocou a gente aqui, todo mundo junto? Para que a gente possa aprender sem, de repente, passar por uma lição dura. Às vezes a gente precisa passar por essas lições duras, né? Eu falo muito para os meus filhos também, antes de ter filhos, eu sempre uso esse exemplo. Não bota a mão no fogo, não bota a mão no fogo que queima, não bota a mão no fogo que queima. Tem sempre alguém que realmente precisa botar a mão no fogo, ver que queimou para entender e aprender que não é para botar a mão ali. A pessoa está certa ou está errada, não interessa, é o jeito que ela aprende as coisas. É isso. E tem outras pessoas que observam e honram a história daquele que se queimou, falando, caramba, olha só a bolha que fez, olha como ele chorou de dor, caramba, ficou tanto tempo sem poder usar essa mão. Gente, eu já entendi através da lição dele, eu não vou botar a mão no fogo. Exatamente. Aprender com a experiência do outro é a maneira mais inteligente, mais barata, né, de você passar pela vida. E eu quero te agradecer e pedir para você continuar postando suas fábulas, porque eu adoro e eu sei que o povo gosta também. Porque quando eu reposto, a galera bate palma. Ai, que coisa boa, fico muito feliz. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, viu? Beijo grande. Beijo, e você também continue compartilhando seus números da sorte. Esses são bons. As mensagens de, cuidado com o eclipse, se liga, não arruma confusão, que vai estar todo mundo exaltado. Eu fico feliz também quando você faz isso, porque eu já boto minhas orelhinhas para cima e já começo a prestar atenção. Obrigada. Então agradeço a você também. Obrigada a você. Beijo. Adriana. Tchau. E também o tema agora que eu quis trazer para você sobre sonhos. Olha que incrível, há mais de 200 milhões de anos, os sonhos são interpretados como situações premonitórias e vêm cheios de dicas sobre o futuro próximo. E recentemente, ou não tão recentemente assim, mas a neurociência e a psicanálise vieram se manifestar sobre todas as possibilidades desses poderes dos sonhos, né? Eles parecem ser uma ferramenta bastante poderosa que aproveita o ontem para simular o amanhã. E assim, os sonhos nos oferecem uma recombinação criativa da realidade, abrindo espaço para um mundo de coisas. Eu vou contar para vocês o que eu vi, né? Antes de contar para vocês o que eu vi, eu estive na Argentina recentemente e fomos a trabalho, eu e as minhas amigas de trabalho, e a gente tinha acabado de tomar um café.
E quando a gente saiu, tinha uma loja de loteria ali na frente. Vamos jogar na loteria. Eu tinha acabado de soltar os números da sorte dos signos daquele mês. Olha só, a gente entrou naquela loja, a gente jogou, cada uma de nós botou o número do nosso signo e outro número, porque eram 6 números que era para jogar, então cada uma jogou 2, um do signo e um aleatório. Resumo. Os 3 números dos signos da gente foram contemplados. Mas os outros aleatórios não foram e, obviamente, que a gente não ganhou nada, mas eu fiquei bem impressionada. E ainda assim, na hora que a gente estava saindo, eu vi um painel enorme em frente ao lugar onde você pega os papeizinhos para fazer as suas apostas, com montes de números. E cada número 1 significa isso, 2 aquilo, 20 aquilo, 50 aquilo, 100 aquilo. Então, se você, por exemplo, se você vir, sei lá, uma canoa, você sonha com uma canoa, aquela canoa tem um número. Você sonha com um cavalo, ele tem um número. Você sonha com o sol nascendo, ele tem um número. Então, é muito interessante, o dono da lotérica, ele fez um painel e com o significado de cada número para ajudar as pessoas que apostam ali na casa lotérica dele. Se alguém vier com um sonho, ele fala, lê nesse painel e faz aqui a aposta. E ele estava contando pra gente que ele já viu muitas e muitas pessoas serem contempladas com os números a partir dos sonhos. Eu fiquei muito impressionada com essa história. Eu mesma já tive N sonhos premonitórios, já aconteceu várias vezes comigo. Mas o mais impressionante eu tentei muito tempo engravidar. E não conseguia. Fiz 8 fertilizações in vitro, não consegui nenhuma. Até que um belo dia, aos 45 anos, eu engravidei espontaneamente. Essa é uma história que algumas pessoas já acompanharam, que quem me conhece sabe. E pouco antes de eu engravidar, eu sonhei com um menino, pequenininho, devia ter um aninho e pouco, que ainda de fralda, que andava meio cambaleando e que ele vinha andando e pedindo colo, né? Um menininho assim bem branquinho, com um olho azul e um cabelo entre o loiro e o ruivo. Então, eu nem grávida estava. Eu engravido de um menino exatamente do jeito que ele nasceu. Meu filho era um menino que era meio loiro, meio ruivo, com um olhinho azul, uma pele bem branquinho, o próprio. Então isso para mim foi uma coisa assim, quando eu fiquei grávida eu já sabia, porque eu tinha tido aquele sonho e eu tinha certeza, e depois a gente fez os exames, aquela coisa que você vai acompanhando, e realmente eu tive um menino. E isso foi o que mais me impressionou. Mas eu conto aqui um monte de sonhos, um monte de coisas. Pessoas que já morreram, anúncios de pessoas que foram embora, coisas triviais, coisas nem tão triviais assim. Uma vez eu estava sendo, há muitos anos atrás, eu estava sendo assim, eu estava reparando que na minha casa estavam sumindo umas coisas muito estranhas e a minha avó, sonhei com a minha avó, ela falou assim, é a tal pessoa que está fazendo isso, pode ir lá que você vai ver. E uma pessoa que eu nem imaginava, que nem passava pela minha cabeça. Então assim, esse tipo de experiência de sonho eu tive milhares. E eu imagino que muitas de vocês tenham também essa sensação e tenham muitas experiências aí incríveis para contar. Depois deixa aqui embaixo o seu comentário, conta pra gente também como é que é essa história de sonhos aí que a gente vai gostar de saber. A gente sempre, quando acorda, né, procura saber o que significa cada sonho, né? E todos têm significados, né? Até na hora de apostar, como eu contei, tem, né? Então, por exemplo, sonhar com tomate, olha só, significa o número 46. Sonhar com um barco, 53. Com uma vaca, com boi, sei lá, 54. Com festa, número 20, com galinhas, número 25, e por aí vai, né? Tem uma tabela vasta. Depois um dia eu vou fazer um post aqui para vocês e botar quase todos eles, né? E
para quem gosta de se lembrar dos sonhos no dia seguinte, é muito legal. A gente pesquisou aqui para vocês 3 dicas que podem te ajudar a exatamente a você se recordar daquele sonho. Porque assim, você acorda com um sonho na cabeça, ele fica 10 segundos, depois ele some. Não sei se para vocês é assim, mas comigo é. Então ele some e aí eu tento captar e não consigo mais. Então o que você vai fazer? Grava uma mensagem de voz para você mesma, tá? Se você acordou no meio da madrugada com aquele sonho, você levantou para o banheiro para tomar água, ou então logo que você acorda, tá? E descreve o que você vivenciou, o que você viu ali, tá? E uma coisa interessante também é não esquece de mencionar algumas palavras-chave, tá? E palavra-chave que simboliza, ou que melhor simboliza, aquilo que você viu, que você sentiu, que você percebeu. Outra coisa, quando você acordar, ainda de preferência deitada, né, deitado, para um pouquinho só e reorganiza um pouco o sonho, porque às vezes eles vêm de flash, né? Você sonha uma coisa, depois você sonha outra, aparece uma figura, aparece outra. Tenta gravar um pouco cada cena, né, desses sonhos específicos. É como se você fosse colocar essas imagens num compartimento ali da sua memória, lá da sua cabeça, tá? E por fim, anota e busca os significados. Tem vários livros, vários sites, várias coisas. E assim, às vezes você vai pegar o barco, como eu disse, tem um número, mas ele também pode ter um significado, ele pode ter 2 ou 3 significados. Eu gosto de juntar, né? Então, acho interessante você pegar tudo isso e dar uma buscada aí na cabeça, na imagem que você teve, para ver se você consegue aproveitar alguma mensagem, algum significado, alguma história qualquer que possa sair dali. A mim ajuda, né? Quem sabe a você pode ajudar também. Faz isso. Olha só, vocês gostam de simpatia, de rituais, né? Então vocês gostam, vocês pedem e eu vou procurar. Olha só uma que eu acabei de descobrir, essa é inédita. O que você vai fazer? A gente está em novembro, certo? Então você vai pegar um cupom qualquer de compra do mês anterior, então o mês de outubro. Você vai pegar isso aqui que eu trouxe são as minhas compras de mercado, né? Mercado, farmácia, o que você comprar, loja e tal. Quanto mais itens tiver na sua lista, melhor. O que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta qualquer. Eu gosto de caneta de cor, porque eu gosto sempre que a coisa fique ressaltada. Mas você pode escrever com uma caneta qualquer, só não pode ser com lápis. Você vai escrever o seguinte: que este dinheiro retorne para mim 7 vezes, 7 vezes. Escreve aqui, então. Que este dinheiro retorne para mim 7 vezes, 7 vezes. Bota lá. Escreveu? O que você vai fazer depois que isso estiver escrito? Escreve em qualquer lugar. Eu até botei aqui em cima do QR Code, mas você pode botar em qualquer lugar. Pode escrever de comprido, como você quiser. Aí você pega uma vela branca, acende a vela branca. Você vai acender a vela e vai queimar com a vela toda essa nota. O que eu faço? Eu poria debaixo da pia, né, porque é mais seguro, né, fogo e tal. Ou então vai para um lugar qualquer que seja arejado e bota um pires embaixo para cair essa cinza. E aí você descarta, apaga a vela quando acabar de queimar e descarta a cinza normalmente, que pode ser na pia, pode ser no lixo, pode ser onde você quiser, tá? Faz isso e joga fora. E me conta depois se você não conseguiu multiplicar o dinheiro. Você não vai multiplicar o valor da nota 7 vezes, 7 vezes. Isso só é um instrumento, uma ferramenta para o ritual, tá? Isso serve para você multiplicar o seu dinheiro a partir do momento que você o gasta. Em qualquer dia da semana, em qualquer lua, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, como você quiser. Faz e me conta, tá? Eu vou fazer também e volto aqui para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, das dicas, dos sonhos, dos rituais.
Se você quiser ver os nossos episódios inéditos, sempre na primeira quinta-feira de todos os meses, depois fica gravado aqui no YouTube, você pode ver e rever, mandar para quem você acha que pode ser útil, que vai gostar. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem sempre aqui comigo e também muito obrigada pelo Estúdio Criação, que me recebe bem, que bota esse cenário lindo, que faz as coisas e que ilumina e que filma e você sabe que tudo que é bom dá trabalho, né? Eles têm um trabalhão, a gente tem que agradecer isso publicamente. Um beijo para vocês, um beijo para toda essa galera que tá com a gente, que vocês não veem e que fazem toda a diferença. Mês que vem a gente tá de volta e com muita coisa boa para vocês. Mês que vem é dezembro, hein? Então tem dica de 2025.